Eu saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos amados irmãos, irmãs, amigos e amigas do portal Escola Dominical. É com muita alegria que estamos dando início agora à análise e abordagem do quarto trimestre desse ano de 2023. Estamos chegando ao fim de mais um ano com a graça de Deus. Nós, querendo Deus, estaremos estudando sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Wagner Gabi. E como os irmãos estão acostumados, eu não estou aqui sozinho, estou com o Espírito Santo de Deus, mas também com os nossos irmãos que sempre abrilhantam a nossa análise e abordagem. Eu gostaria que cada um dos irmãos saudasse nossos amigos internautas, sempre dando a primazia para o nosso querido decano, pastor José Serafim de Oliveira. Seja bem-vindo, meu querido. Cumprimentamos, meus amados irmãos e nossos prezados ouvintes, com paz do Senhor, e que nossa palestra não lhes seja cansativa, mas seja uma bênção e sirva de crescimento espiritual e sentirmos mais o peso da responsabilidade de ganhar almas para Cristo. Muito obrigado, Deus os abençoe. Amém, meu querido. Pastor Antônio Mardônio, seja bem-vindo, meu amado. Amém. Antes de tudo, eu quero congratular com vocês que participamos desta live, pastor Caramuru, pastor Serafim e o ilustre bispo Humberto. E a você, meu irmão, que nos acompanha, que Deus possa abençoá-lo rica e poderosamente. Nós, então, estamos aqui com o propósito de apresentar a você esse trabalho, portanto, a síntese do último trimestre desse ano de 2023. Que você tenha, portanto, um grande proveito. Amém. Amém, meu querido. Pastor Caramuru Afonso Francisco, seja bem-vindo, meu amado. A paz do Senhor, irmão Humberto, a paz do Senhor, pastor Mardoni, a paz do Senhor, pastor Serafim, a paz do Senhor para o nosso irmão e amigo que está nos assistindo. Nós estamos muito contentes, estamos terminando mais um ano letivo da Escola Bíblica Dominical, graças a Deus por isso, e com um tema muito importante que faz com que fechemos com chave de ouro. Nós começamos o ano estudando sobre o avivamento, sobre cada um de nós diante de Deus. Depois estudamos sobre os relacionamentos familiares, cada um de nós na família servindo a Deus. No terceiro trimestre, estudamos sobre a Igreja de Cristo, o Império do Mal, quer dizer, o nosso combate no mundo. E agora vamos falar sobre a conquista deste mundo para Cristo com missões. Amém, meu querido. E meu amado irmão internauta, já de início eu quero lhe dizer que esse trimestre, bem como essa abordagem, não é só para o departamento de evangelismo da igreja. Esse trimestre ele não vale só para a igreja primitiva, mas esse tema é de suma importância porque está no coração de Deus salvar. E a salvação, ela vem através da pregação do evangelho, uma missão que todos nós devemos desempenhar com maestria. Claro que na multiforme operação do Espírito Santo, como nós vamos aprender nesse trimestre, mas esse vídeo, esse trimestre é muito importante para todos nós. E para que nós possamos entender um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos dar uma abordagem sucinta em cada um dos temas. Para iniciar, eu gostaria de pedir para o nosso irmão, pastor Caramuru, meu querido, fala para nós um pouquinho o que é o enfoque etnocêntrico da grande comissão. Pois então, irmão Humberto, neste trimestre nós vamos falar sobre a pregação do Evangelho para outros povos, para lugares distantes, né? A missiologia, as missões transculturais. Mas nós não podemos esquecer que a ordem de Jesus é que nós preguemos o Evangelho por todo o mundo a toda criatura. Quando a igreja toda estava reunida lá no Monte das Oliveiras, no dia da ascensão de Jesus, o Senhor foi bem claro ao dizer lá em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja ela deve pregar o evangelho no lugar onde ela está, e a primeira igreja estava em Jerusalém, mas Jesus foi bem claro, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós, como servos de Jesus, nós temos de pregar o evangelho para aqueles que estão ao nosso lado, na nossa localidade, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, nas conduções onde nós vamos de um lugar para outro, mas nós não podemos deixar de lembrar que todo mundo, todas as nações devem ser atingidas pela mensagem do Evangelho. Então, nós também devemos cooperar neste trabalho da pregação nos confins da terra, nos lugares longínquos. E é isso que nós vamos ver durante todo o trimestre. E este enfoque etnocêntrico é isso, porque lá no céu, quando João foi arrebatado, lá em espírito, lá para o céu, ele viu um culto. E nesse culto, olha o que os seres celestiais disseram. Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignas de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. A obra de Cristo no céu é reconhecida por atingir toda a tribo, todo o povo, toda a língua, toda a nação. E esse é o enfoque etnocêntrico. É nós atingirmos toda língua, toda tribo, todo povo e toda nação, porque Deus quer salvar a todos os homens. Amém, graças a Deus. E nós estávamos comentando, pastor Mardônio, que missão está no coração de Deus. Por quê, pastor Mardônio? Porque Deus é amor. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, com a proposta de que ele vivesse eternamente ao seu lado, para ser constituído, portanto, filho de Deus e sua descendência também. No entanto, Deus, já ciente de que o homem pecaria, o homem iria desobedecer a sua palavra, Deus criou o plano mais bem elaborado da existência eterna, que é o plano da salvação. Então, Deus estabeleceu o plano da salvação antes da fundação do mundo, antes de fazer o homem à sua imagem e semelhança. Pelo seu infinito amor, ele já preparou, portanto, o plano da salvação como um projeto, o mais bem elaborado, como eu disse anteriormente. Então, o Pai entrou no processo, portanto, como planejador, Jesus, o Filho, como o executor, e o Espírito Santo como consolidador. Então, as três pessoas atuando no plano da salvação. Então, Satanás não imaginava, quando ele tentou o homem, conseguiu derrubá-lo através da desobediência a Deus. Deus então se apresentou no jardim, conforme vemos em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, e fazendo, portanto, a promessa da salvação do homem. Então, mais interessado nesse projeto, tão bem elaborado por Deus, é o próprio Deus, na pessoa, portanto, de Jesus, que deu a vida por nós, e o Espírito Santo, que consolida a obra de Jesus. Então, esta obra, portanto, de missões está no coração de Deus exatamente por isso, pelo desejo dele de que todos cheguem ao conhecimento da verdade, todos aceitem a Jesus como Salvador de suas vidas e possam ter o direito à vida eterna ao seu lado para sempre. Amém, pastor. Realmente uma bênção. E eu estava lembrando aqui que o nosso pastor Caramuru citou a palavra transculturais, né? Que excede uma cultura local, mas sim culturas globalmente falando. Pastor Serafim, me diga uma coisa, meu querido. No Antigo Testamento também aparecem missões transculturais? Sim, aparece sim.
Vou lembrar desde o princípio, quando Deus, a visão de Deus era para toda a humanidade. Foi sempre o propósito de Deus que todos os povos da terra o conhecessem e possam ser salvos. A construção da torre, a construção da arca de Noé, teve a duração de 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Deus resolve destruir toda a humanidade com as águas do dilúvio, apesar de toda a geração antediluviana estar completamente corrompida. Gênesis capítulo 6, versículo 5. No meio de toda a geração totalmente corrompida, Deus destacou Noé como varão justo e temente a Deus. Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9. Noé foi chamado pelo apóstolo Pedro de pregoeiro da justiça. 2 Pedro capítulo 2, verso 5. A própria construção da arca durante 120 anos era um solene aviso de que Deus entraria em juízo com aquela geração impenitente. Aqueles que crescem na pregação de Noé, a arca estava à sua disposição. Deus não obriga, Deus convida. Deus dá ao homem a liberdade. A primeira geração pós-diluviana também se desviou na construção da Torre de Babel. Gênesis 11, de 1 a 4. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, lá da sua terra, da sua pátria. E de sua descendência, Deus formou uma geração piedosa e temente a Deus. A promessa de Deus de enviar o Salvador para toda a humanidade. Gênesis 12, de 1 a 3. A geração de Abraão ficou conhecida como Hebreus. Ele, sendo onde vivia o Messias, de onde viria, de onde deveria vir o Messias, o povo hebreu. Os demais povos eram chamados de gentios. Deus enviou o profeta aos gentios. A demonstração de que Deus estava interessado na salvação de toda a humanidade. Mateus capítulo 12, verso 21, está escrito: e no seu nome os gentios esperarão. E o Salmo 117, verso 1, louvem ao Senhor todos os gentios. Então, Deus estava e está interessado na salvação de todo pecador. Desculpe, amados. Daniel em Babilônia não era um prisioneiro de guerra, mas um missionário transcultural. Ele ganhou o rei Nabucodonosor para Jesus. Daniel, capítulo 4, verso 34 a 37. O profeta Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 24. Lucas, capítulo 4, verso 24 a 26. Jesus dizendo que havia muitas viúvas em Israel, mas Deus mandou Elias lá em Serepta. Uma menina israelita prisioneira de guerra da Síria falou à sua senhora do poder de Deus em Israel, quer por instrumentalidade do profeta Eliseu, podia curar Naamã, seu senhor, da lepra. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, verso 1. E Lucas, capítulo 4, versículo 27. Eu acredito que nós fizemos um panorama, se bem que pálido, mas de todo o plano de Deus e todo o propósito de Deus de uma evangelização transcultural, não só Israel, mas em vários países de outro mundo, vários gentios, vários idólatras ouviram a mensagem, muitos a aceitaram e entre eles muitos foram salvos. Amém, pastor. Eu gostaria só de levar, teve só Claro. um caso aí, que foi o do profeta Jonas, né?
Muito Jonas bem foi levado lá. representado. Nínive. É, Nínive Verdade. para ser destruída, né? exatamente. Deus mandou, o profeta não queria ir, mas Deus mandou. Eu não deixo você passar, Jonas, você tem que ir onde eu mandei. E ele foi. Eu já vi alguém comentar isso daí de uma forma assim estranha, que Jonas chegou lá pegando peixe, não é nada disso, né? O peixe Exatamente. na praia, ele se preparou, e claro, né? E se higienizou e foi pregar. E até hoje eu não vi um pregador com tanto sucesso como Jonas, né? É verdade. Ele pregou, não tinha rádio, não tinha alto-falante, não tinha internet, não tinha eletricidade. E durante 3 dias ele pregou em Nínive. Ele só, também não era uma pregação de amor, não. Mas 40 dias e Nínive será subvertida. É um pregador enérgico, duro, frio, mas falando a verdade. E o rei ficou sabendo e se converteu. Obrigado, doutor Caramulo, por lembrar de Jonas, porque ele traz uma coisa interessante. O rei decretou um jejum até dos animais, né, comendo e bebendo. O barulho que deve ter se dado nessa cidade nos 3 dias, de crianças chorando de fome e os animais berrando, deve ter sido um, um transtorno. Mas eles se converteram e Deus poupou a cidade. Muito obrigado, do Caramulo, pela lembrança. É por isso que quando mesmo o crente está contrariado, né? Mas Deus quer salvar, né? E Deus é Quem Exatamente. manda é ele, misericordioso. né? Quem manda é ele. É verdade. E Bem agora lembrado, tem irmãos. provérbio que falam hoje, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é bom obedecer a Deus. Amém. E, pastor Caramuru, fala um pouquinho para nós. E em o Novo Testamento? Também existem missões transculturais? Bem, então, o que havia no Antigo Testamento esporadicamente, e só alguns sinais, né, como o pastor José Serafim acabou de falar, em o Novo Testamento nós já temos a revelação deste plano na pessoa de Jesus. Começa, na verdade, com João Batista, porque João Batista vem dizer aos judeus que eles não deviam ter uma jactância nacionalista. Né? João Batista já começa dizendo: olha, vocês são presunçosos porque vocês se dizem filhos de Abraão. Deus pode suscitar até destas pedras, filhos de Abraão. Vocês têm que se converter. Né? E depois veio Jesus. Jesus, ele disse que tinha vindo as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas nós vemos durante o seu ministério ele mostrando claramente que ele vinha cumprir as profecias messiânicas de que ele traria a luz aos gentios, de que ele traria a doutrina aos gentios. E nós vemos alguns episódios em que Jesus mostra também, além dele confirmar a pregação de João Batista contra o nacionalismo judaico, nós temos alguns episódios onde mostra Jesus mostrando que Deus amava os gentios também e que, às vezes, o gentio era mais crente do que o judeu. Ele fala daquele centurião, né? Nunca vi tanta fé em Israel. Ele prega para a mulher samaritana e ganha toda uma cidade através daquela mulher. Né? Então, ele mostra claramente o seu propósito de pregar para além. O episódio dele com aquela mulher cananeia também, o Ciro Fenícia, né? Ele, quando foi a Gadara lá, com aqueles endemoniados gadarenos, e ali ele, inclusive, constitui um daqueles endemoniados como missionário para pregar. Ele não deixa que ele venha com ele, porque muito provavelmente ele era gentil, mas que ele pregasse naquelas 10 cidades gentílicas que havia naquela região. Né? Então, já constituindo um pregador para os gentios, ainda no seu ministério. E a igreja. Né? Jesus, como eu disse, no dia da ascensão, ele disse: olha, vocês têm que pregar tanto em Jerusalém quanto a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
E a igreja demorou a entender isso. A igreja de Jerusalém, ela não foi uma igreja missionária. Ela não saía de Jerusalém. Precisou vir a perseguição para que os crentes, se dispersando, pregassem o evangelho. E serão os crentes anônimos de Chipre, de Cirene, que vão chegar a Antioquia e lá eles irão pregar o evangelho aos gentios. Veja que Pedro já tinha pregado na casa de Cornélio, com muita resistência pessoal. E quase foi excluído lá na igreja de Jerusalém porque entrou na casa do Cornélio. Se Jesus não tivesse batizado Cornélio com o Espírito Santo, o Pedro tinha sido excluído. E porque eles não tinham essa visão, né? A visão cultural judaica era muito forte. E então, Jesus vai até levantar o apóstolo Paulo, vai levantar Barnabé, né? E essa igreja de Antioquia é que vai levar adiante a ideia missionária de todo mundo. Né? O trabalho de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária é fundamental para que a igreja se conscientizasse do seu caráter universal. Mas da igreja de Antioquia a gente fala daqui a pouquinho. Certo. E o senhor comentando, né? Então eles foram impulsionados a fazer missão, né? Exatamente. E indo nesse mesmo pensamento, eu queria ouvir do pastor Mardoni um pouquinho sobre essa perspectiva pentecostal envolvendo missões. Olha, Jesus escolheu entre todos os discípulos 12, que ele os chamou de apóstolos. Durante 3 anos, eles foram bem preparados, foram ensinados diuturnamente por Jesus. Então, antes de Jesus morrer, portanto, ele já comunicou que iria morrer, ia dar sua vida, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. E exatamente no dia da sua ascensão, ele, lá no Monte das Oliveiras, fala para todos aqueles que estão presentes que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Conforme escreve Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus entendeu o seguinte: essa promessa foi feita por Deus através do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29. Se eles não tivessem esse revestimento de poder, não teriam sido bem-sucedidos. Eles teriam quebrado a cara porque o mundo estava envolto na imoralidade, na perversão, como o mundo se encontra nos dias de hoje, encontrava-se naqueles dias, portanto, quando Jesus esteve aqui na Terra. Então, esse revestimento de poder ia convencer as pessoas que aquilo que era pregado, que eles transmitiam, era uma mensagem diferenciada, era o poder de Deus manifestado através da cura de todas as enfermidades. Os cegos viram, os paralíticos andaram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os mortos ressuscitaram. Então, eles receberam esse revestimento de poder. Só que Jesus usou estratégia. Jesus, um grande estrategista, ele utilizou exatamente uma festa judaica, o dia de uma festa judaica. Jesus morreu no decorrer da Páscoa, na sexta-feira, ressuscitou no domingo de Páscoa, permaneceu 40 dias aparecendo a eles, e exatamente quando ele ascendeu ao céu, ele disse: ficai em Jerusalém, e disse para eles não, que ficassem tranquilos, não iriam se cansar, que não seria muitos dias depois, seriam poucos dias, eles seriam revestidos desse poder. Então, 10 dias depois da ascensão, coincidia uma grande festa judaica, tradicional, que eles vinham do mundo todo para assistir, dentro das 3 festas principais do ano. Nesse momento, então, Deus cumpre a promessa de Joel e todos eles são revestidos do poder de Deus. Nós entendemos o seguinte, conforme já falou o pastor Caramuru e o pastor Serafim, esta obra de evangelização, ela perdura até o dia do arrebatamento da igreja. Jesus tem, o Espírito Santo tem esse compromisso conosco. Então, esse revestimento de poder, ele começou exatamente naquele momento lá em Jerusalém,
E por todos os séculos, passaram-se todos os séculos, nós vemos, portanto, a igreja sempre permaneceu firme e forte, mesmo nas cavernas, nas florestas, mesmo perseguida, ela sempre foi revestida desse poder. E nós observamos agora nos dias atuais, portanto, nos dias modernos, vemos a reforma protestante, foi, portanto, uma renovação espiritual, um revestimento de poder para o século XVI. Depois vemos no século XVII uma renovação do poder de Deus através do pietismo. No século XVIII, nós tivemos, através do metodismo, uma renovação deste poder. No século XIX, houve uma conscientização mundial da igreja de evangelizar todos os povos. Quando o Japão foi alcançado, a Índia, a China, o mundo todo teve, portanto, esse momento de receber a mensagem através desse grande movimento que foi chamado de evangelismo. E no século XX, exatamente no século XX, século passado, Deus usa um homem que o encheu do Espírito Santo, William Seymour, que pregou sobre a mensagem do revestimento de poder, o retorno ao poder que Deus concedeu a Jerusalém, voltar, portanto, à forma de trabalhar da igreja primitiva, e foi intitulado, portanto, nome de pentecostalismo. Mas esse pentecostalismo é um nome associado ao dia de Pentecostes, que ele perdura por todos esses séculos. E nós chegamos ao século XXI, e nós estamos orando para que Deus mande um novo avivamento, haja uma renovação desse poder. Não sei que nome será dado, mas o pentecostalismo ele perdura desde o começo até hoje, porque sem a manifestação desse poder, Jesus não teria sido aceito pela humanidade. Amém, pastor. E eu imagino que deve haver muita dúvida entre os irmãos, as irmãs na igreja, sobre missões transculturais. Até mesmo, pastor José Serafim, como a igreja ela pode fazer missões transculturais? Fala um Muito pouquinho para bem. nós, meu querido. Ok. A igreja tem a obrigação de enviar e sustentar missionários, enviados. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versos 13 a 15. Antes, porém, o enviado precisa tomar conhecimento da cultura do país ou da região onde ele for. Isso daí eu tenho um pouco de experiência própria. Eu já fui trabalhar num lugar que eu não conhecia a cultura do local, no estado brasileiro. Sofri um pouco por isso, viu? Deus me abençoou, nos deu vitória, mas eu senti um pouco o peso dessa diferença. Calcula quando a igreja envia um missionário para um outro país. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren sofreram muito no Brasil por desconhecerem a cultura brasileira da época, que Deus os enviou. Pelo que sabemos da história, uma profecia mandava eles para o Pará. Eles nem sabiam onde era o Pará, foram descobrir no mapa que era no Brasil. Se não sabia nem onde era o Pará, calcule se sabiam da cultura brasileira, dos costumes brasileiros. Mas Deus abençoou. E hoje somos fruto daquele trabalho, graças a Deus, as Assembleias de Deus. Como já disse o doutor Caramuru, a Igreja de Antioquia foi o grande exemplo de missões transcultural. Atos, capítulo 13, verso 1 a 3. Hoje sabemos que os apóstolos Paulo e Barnabé sacudiram o mundo de então, levando a palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, dos capítulos 13 a 27, temos o grande trabalho da igreja primitiva evangelizando o mundo de então. O Atos dos Apóstolos, e como já disse o pastor, o pastor Antônio, desculpe, pastor, não me fugiu da memória. Pastor Mardônio. Pastor Mardoni, desculpa, muito obrigado, pastor Mardoni, me perdoa. Eu sou velho. Como disse o pastor Mardoni,
é uma necessidade de um revestimento de poder. Então, o início do livro de Atos dos Apóstolos fala, como já comentou o professor Antônio, a descida do Espírito Santo, num dia específico, porque Deus é um estrategista, trabalha certinho, não é? E já para 16 países já foi a boa nova, porque tinha representantes de 16 países diferentes. Olha, aconteceu alguma coisa na festa, um povo lá falando de Jesus, e que morreu, ressuscitou, e que, quer dizer, o evangelho chegou para eles. Então, a igreja ainda tem hoje a responsabilidade de preparar obreiros e enviar obreiros. A preparação de obreiro não é fácil. Ela exige dedicação e aquele que decide ser missionário, ele tem que abrir mão de conforto, de bem-estar, tem que pagar o preço. Mas tem um detalhe: o galardão é rico e é maravilhoso. Então, a igreja precisa, sim. Nós, como membros da igreja, também nos preocupamos. Hoje eu pouco posso fazer, mas pelo menos orar podemos, não é? Pelos países que ainda precisam ser evangelizados e precisam ser salvos. Irmãos, me permite falar um pouco de uma experiência pessoal. Eu vivi na minha infância no interior de São Paulo, onde não se falava, quando se falava de crente, parece que o povo tinha medo. Vai, fulano é crente, não passa nem perto da casa dele. Porque havia um medo de que crente não era de Deus, era coisa estranha e tal. E eu vi muita gente endemoniada, muita gente sofrendo. E hoje eu vejo como faltava Jesus para aquelas pessoas. E ainda hoje, né, nesses lugares onde o evangelho não chega, Satanás maltrata, persegue, oprime, e o pecador não tem esperança nenhuma além dessa vida. Então, nós temos, sim, a igreja atual tem responsabilidade muito grande de levar o evangelho com mais ênfase ainda do que a igreja primitiva, do que fez a igreja de Antioquia. Deus nos ajude a vermos, antes que Jesus venha, que nós vamos falar um pouco disso mais no final, né? Ainda possamos ver muitas almas salvas e o evangelho sendo mais pregado. Não é fácil, mas é necessário. Ficou muito forte as palavras do pastor Serafim, e eu guardei assim um ponto culminante da sua resposta, pastor, é que a responsabilidade é nossa. Nossa. Como igreja, nós somos responsáveis por fazer missões transculturais. Que Aperta bom. aí o azul, pastor Serafim. Oi? Aperta o azulzinho aí. Got Ah, it. tá. O join. Amém. Aê. Agora é o pastor Caramuru. Vamos continuar? Vamos. Então tá bom. Peraí. 1, 2, 3 e... Pastor Caramuru, eu queria pedir para o Amado falar um pouquinho qual é a responsabilidade da igreja para com a obra missionária, sobre os missionários, sobre o seu sustento. Por gentileza, meu querido, fala um pouquinho para nós. Pois então, como o irmão tinha acabado de falar, o irmão disse: a responsabilidade é de cada um de nós de fazer missões. Nós temos que entender que as missões transculturais não é qualquer um que pode fazer. Na verdade, o missionário é o apóstolo. Como disse o pastor Mardônio, a palavra apóstolo é grega e a palavra missionária vem do latim. Tanto apóstolo como missionário quer dizer a mesma coisa. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus constitui uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, existe um dom ministerial, que é esse dom ministerial de apóstolo, que não é essas coisas que andam fazendo por aí hoje em dia. O apóstolo é aquele que implanta igrejas, é aquele que vai a outros povos ou outras regiões longínquas pregar o evangelho onde ele ainda não é conhecido, onde ele ainda não é professado. Foi o que fizeram aqueles crentes anônimos
que foram para Antioquia. Lá eles chegaram e começaram a pregar para os gentios de Antioquia. E lá, esses gentios se converteram, e quando chegou a notícia disso a Jerusalém, o que os apóstolos fizeram? Não mandaram o Pedro para lá, nem o João. Mandaram Barnabé. Por quê? Porque Barnabé ele era levita, portanto, um conhecedor da lei de Moisés, mas ele era também natural de Chipre, que era exatamente de cultura grega. Então, ele poderia, tendo conhecimento da cultura grega, poder ensinar e doutrinar aquele povo. E quando ele chegou lá, quando ele viu que aquelas pessoas realmente eram convertidas, ele foi buscar Paulo, que também era formado na cultura grega e também um grande conhecedor da lei de Moisés, para o discipulado. Então, veja que essa igreja gentílica, essa igreja já teve um discipulado, coisa que não teve a igreja de Jerusalém, porque eles já conheciam as escrituras nas sinagogas. Esse povo não. Então, há uma necessidade. E depois, essa própria igreja de Antioquia, ela envia Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, porque o Espírito Santo disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Está lá em Atos capítulo 13. Então, o que a gente percebe é que, para fazer missão, você precisa ser escolhido por Deus para ir pregar em outros lugares, em outras nações. Agora, isso não tira a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Se você não foi chamado para ir até o campo missionário, você tem que orar pelos que vão e tem que ajudar o sustento material, emocional daquele que foi. Então a igreja, ela tem que ter essa consciência. Ela está pregando o evangelho aqui, mas ela tem alguém que o Espírito Santo escolheu e que mandou lá para o outro lado do mundo, e eu e você somos responsáveis por esse missionário. Como? Orando por ele. E não é uma oração assim, automática, rotineira, uma reza. Não. É orando e jejuando por ele, né? Tendo informações dele, saber quais as dificuldades que ele está tendo, quais as lutas que ele está passando. Se tiver a oportunidade de, numa viagem, você ir lá visitá-lo, é muito bom. Também é necessário que a igreja traga periodicamente o missionário de volta, para que ele, além de ter um descanso mental do trabalho que ele está tendo, ele também sinta o calor dos irmãos, sinta o interesse dos irmãos. Hoje, dependendo do lugar onde a pessoa estiver, pode até você fazer uma live lá com o pessoal da igreja que está sendo formada lá. Enfim, há uma necessidade de toda a igreja cooperar com esse missionário. Não mandar uma vez por mês o salário dele e deixar ele lá, como acontece muito hoje. Não. A igreja ela é um corpo. Nós somos membros uns dos outros. E nós estamos sempre, entendeu? Por exemplo, vez ou outra, tem um missionário nosso que está na Europa, vez ou outra, a gente troca uma conversa de zap, enfim, ele tem como desabafar com alguém. Por quê? Porque há uma necessidade. Nós somos um corpo e nós temos que nos edificar em amor. A igreja tem que ter essa consciência, né? E, lamentavelmente, nem mesmo o salário do missionário muitas vezes paga. Isso é uma coisa muito triste. Quem dera se pelo menos cada congregação cristã cuidasse de um missionário, não é, pastor? Pois não é? E a Pois é. realidade não é esta, né? Essa lição vai ser muito importante para que a igreja entenda a sua função aqui na Terra. Porque às vezes alguns pensam que, olha, eu fui salvo, Jesus me alcançou, e agora qual é a minha missão aqui? Quais são os meus objetivos, né? Meu objetivo é fazer festividade?
O meu objetivo é frequentar a igreja como se fosse um simples grupo social, né? Então, essa lição vai ser muito importante para esclarecer esse tema. E tem um outro tema também, que eu tenho certeza que vai ser de grande proveito nesse trimestre, que eu queria falar com o pastor Mardoni, porque tem-se uma confusão aí, em missões. Qual o papel do missionário nas suas atribuições profissionais, né? Ah, o missionário tem que ser autossustentado, ele não tem que ser autossustentado, como que o missionário deve usar a sua profissão em missões? Pastor Mardônio, fala um pouquinho para nós sobre missão não institucional, os famosos fazedores de tenda. Muito bem, nós vemos, portanto, que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, mas há muitos impedimentos. Há países que têm suas portas fechadas e não permitem de modo algum que o evangelho seja pregado. Então, nós vemos, até como exemplo, de que muitos foram para fazer missões, não só tendo uma profissão, ou foram por conta própria, para trabalharem nesse determinado país, a fim de pregar o evangelho. Nós podemos citar até como exemplo o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Eles vieram ao Brasil oficiosamente, não oficialmente. Não tiveram aprovação da convenção lá americana para serem missionários do Brasil. Vieram com a coragem e a cara, como nós podemos dizer. Então, quando chegaram ao Brasil, havia necessidade de um deles, pelo menos, trabalhar. Então, o Daniel Berger era caldeireiro, então foi trabalhar numa caldeiraria durante o dia para sustentar o outro missionário, o seu companheiro. Até ele teve dificuldade de se comunicar na nossa língua. O Gunnar Wingren falava perfeitamente o português, mas ele tinha muita dificuldade, porque quem foi o professor dele foi o Gunnar Wingren. Não foi o professor de português que ensinou o Gunnar Wingren, foi o que o Gunnar Wingren aprendeu de dia para a noite transmitir para ele quando ele chegava do trabalho. Então, nós vemos que Deus cria meios, Deus abre portas onde não tem possibilidade de existir uma porta aberta. Eu conheci um sobrinho do pastor Antônio Gilberto, chamado João Batista, um evangelista João Batista, era engenheiro civil e ele foi enviado pela Mendes Júnior, pela construtora Mendes Júnior, para administrar a construção de estradas no Iraque. Então, ele foi lá para o Iraque como engenheiro, não tinha o compromisso, portanto, de pregar o evangelho, mas ele entendeu que era vontade de Deus que ele falasse de Jesus como engenheiro. Então, lá ele pregou o evangelho para muitos brasileiros que foram daqui do Brasil para trabalhar lá, ele ganhou aqueles brasileiros para Jesus, ele pregou o evangelho também para os iraquianos e ganhou muitos iraquianos para Jesus e retornou como engenheiro sem ninguém tomar conhecimento, portanto, oficialmente que ele era lá um pregador do evangelho, era um missionário. Então, Jesus o escolheu para fazer essa viagem, portanto, Deus abriu uma porta de emprego para ele trabalhar no Iraque, para que ele, como fazedor de tenda, portanto, durante o dia trabalhando na construção das estradas, e à noite pregava o evangelho para os companheiros daqui do Brasil, como também para os iraquianos que trabalhavam na obra. E ele formou uma igreja, mas a ocupação maior dele era fazer tenda. Era um fazedor de tenda, portanto, como engenheiro civil enviado pela construtora Mendes Júnior. E eu conheço também o testemunho de uma jovem que, desde criança, ela queria ser missionária. E todo mundo ria dela, ninguém permitia que ela falasse sobre essa missão que Jesus pudesse dá-la. Ela não tinha chamada, era o que diziam a respeito dela. Ela resolveu estudar, estudou e formou-se médica e se especializou exatamente em pediatria. Ela então montou um consultório de pediatria, trabalhou a vida toda como pediatra, mas nunca se esqueceu de um compromisso que ela tinha com Jesus. Então, quando ela completou 60 anos de idade, que ela adquiriu a sua aposentadoria, ela disse: eu vou financiar a minha ida para me fazer missão. E foi exatamente para a Índia,
pregar o evangelho, cuidar de crianças como voluntária, mas tinha o salário dela, porque ela trabalhou a vida toda como médica, e ela fez um grande trabalho lá na Índia, cuidando das crianças muito pobres, portanto, daquelas pessoas muito necessitadas, e aproveitou para ganhar os pais também para Jesus. Então, ela fundou um grande trabalho, sem ter o reconhecimento da igreja, sem ter sido enviada, sem ter sido acreditada, e Jesus permitiu que ela fosse, trabalhasse, aposentasse, tivesse o pé de meia, como podíamos dizer, para poder sustentá-la lá na Índia. É exatamente o que Jesus concorda. Jesus é favorável. Conforme nós vemos aqui em Marcos, capítulo 9, versículos 38 ao 40. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que, em teu nome, expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Então, muitos não têm o reconhecimento da igreja, muitos são desacreditados, mas eles têm o propósito de pregar o evangelho, vão por conta própria, sustentam-se, mantêm-se por conta própria e ganham muitas almas para Jesus. Então, Jesus aprova. Os fazedores de tendas estão de parabéns em utilizar a sua profissão e chegarem naquele país, ser reconhecido como aquele profissional naquela área, não ser descoberto jamais que ele é um pregador do evangelho, e ele aproveita para pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus, e a obra de Deus é feita, não tem, portanto, solução de continuidade. Amém. Realmente aí é o Espírito Santo abrindo porta onde não tem porta, né, pastor? Realmente uma Exatamente. bênção. Meus queridos, eu vou levantar um tema aqui que com certeza grande parte dos alunos não se aprofundou no tema da perseguição à igreja. A igreja sempre vai ser perseguida, nosso país mesmo, né? Existem situações onde é moda ser cristão, né? E situações onde o cristão ele é culpado, principalmente pelos governos, pelas instituições, de tantos problemas na sociedade. Mas há países onde a perseguição ela chega a níveis altíssimos, né? Para os irmãos terem uma ideia, no Quirguistão, a quantidade de evangélicos é de 0,003% da população. Ou seja, né, tem muita missão para fazer no Quirguistão. Pastor José Serafim, fala um pouquinho para nós sobre os desafios da obra missionária, meu querido. Desafios da obra missionária. Como já foi comentado pelo pastor Maldoni, pelo pastor Calamuru, é um desafio, um grande desafio. Em primeiro lugar, pessoas chamadas por Deus para essa missão. Isso daí não é uma vocação profissional, é um chamado de Deus. Quando Deus chama, a pessoa deve se preparar para atender o chamado de Deus. E como já foi dito, é um desafio, porque a igreja, apesar do pastor Maradona falar de uma jovem que foi por conta própria, mas a igreja não deve se apoiar nisso, a igreja deve orar e buscar de Deus pessoas que tenham chamado para missões transcultural. E quando aparecer alguém, a igreja proporcionar a ele as condições de se preparar, conhecer a cultura do local, se puder aprender a língua, ainda que não aprenda com versatilidade, mas pelo menos se comunicar, dar a ele a sustentação, o sustento necessário. E, como diz o doutor Calamburu, não só o pão, mas o sustento espiritual, o conforto, o carinho e, sobretudo, o apoio em oração e poder estar se comunicando com esse missionário, transmitindo mensagens para ele de Deus, de encorajamento, para que ele. Aí nós estamos de ombro a ombro com o missionário.
Nós estamos vendo hoje, parece que o povo brincando de ser apóstolo. Tem tanto apóstolo hoje, e a pessoa não sabe o que se quer dizer a palavra apóstolo. Apóstolo significa enviado para longe. Apóstolo, enviado para longe. Mas tem apóstolo que nunca saiu de casa, do bairro que mora. Ele diz que é apóstolo. Se tiver alguém me ouvindo, não me leve a mal, mas estou falando uma realidade. Então, apóstolo não é um título para se vangloriar, eu sou apóstolo. O apóstolo Paulo, ele era apóstolo, porque ele saiu da sua terra e ele percorreu quase que o mundo de então. Ele só, me parece que ele esteve na Espanha, porque ele, quando ia para Roma, disse que ia ficar alguns dias em Roma, depois ele iria para a Espanha, enviado pela igreja de Roma. Então, ele percorreu quase que o mundo de então e deixou um ensino esplêndido da obra missionária. Então, é um desafio que hoje, daqui a pouco nós vamos falar sobre a janela 1040, né? Que É também agora, é agora, É é agora mesmo, agora. pastor. agora mesmo. O irmão me deu essa pergunta e é um assunto que eu conhecia muito pouco. Eu ouvia falar de janela 1040, mas não tinha dela um melhor conhecimento. Eu fui pesquisar, é claro, para poder corresponder com a responsabilidade que me foi dada, não é? Então, a janela 1040 compreende. Primeiro, deixa eu explicar para nossos ouvintes, nem todos são obrigados a saber. 1040 é medida a distância do Equador para esses países. Diz a pesquisa que eu procurei, que forma um losango da distância dos países distante do Equador. Então, os países que são aí, alguns países da África, alguns países asiáticos, enfim, alguns países daquela região. Nesses países vivem mais de 2/3 de toda a humanidade. Então, tem muita gente. E os governos desses países odeiam o cristianismo. Não permite pregação cristã nos seus países. O que prevalece nesses lugares é o hinduísmo, é o budismo, é o ateísmo, é o judaísmo, mas o cristianismo não está proibido de entrar. Então, é um desafio? É um desafio. Foi no ano de 1990 que um missionário, me lembro o sobrenome dele, é Bush, que deu esse nome de janela 1040, considerando esses países, e aí está o desafio para nós. Vamos deixar esse povo morrer sem ouvir falar de Jesus, porque é difícil, ou vamos procurar um meio de poder entrar nesses países e ganhar aquele povo para Jesus? Sabendo que o missionário que foi para lá vai correr risco. Ele tem que ter amor. Perder o amor da vida dele e amar os pecadores e amar a Deus. Para transformar esses países, Deus pode transformar. Se nós pensarmos no Brasil, como ele era no princípio, porque o Brasil era casado com a Igreja Católica Romana, e ele era submisso às ordens da Igreja. Por essa razão, os missionários Eurico Berg e Daniel Berg sofreram muito aqui. Inclusive, eu soube que morreu uma filhinha do missionário Dona Vingre, e ele não pôde sepultar no cemitério da prefeitura, porque não tinha o batistério da filhinha dele na Igreja Católica Romana. Foi obrigado a abrir um buraco, uma cova na floresta e lá enterrar a filhinha dele. E o sofrimento era demais. Pelo menos fisicamente não o prenderam, não o maltrataram. Mas esses países que acabamos de agora mencionar, da janela 1040, na África, Ásia e outros países mais, no Oriente Médio, são cruéis. Eles podem prender o missionário e até mesmo condenar à morte. Mas é um desafio? É um desafio. O que nós vamos fazer? Vamos ficar com medo e deixar que o povo lá
deixar por conta de Deus ou vamos enfrentar a situação? Se Jesus mandou pregar em todo mundo, esses países faz parte do mundo. Portanto, é uma obrigação. Irmãos, eu falo isso me arrepiando aqui dentro de mim, sentindo um peso, porque o negócio é sério demais. Nós sabemos que sem Jesus o pecador não vai para o céu, ele vai para o inferno. Nesse lugar tem pessoas endemoniadas, pessoas doentes, pessoas oprimidas, precisam de Jesus. Nós sabemos que Jesus é a solução. Mas vamos deixar a janela 10h40 toda fechada e vamos nós aqui nos alegrar com a nossa salvação e amém? Então está o desafio lançado. Eu acredito que no estudo desse trimestre, o Espírito Santo vai mover as águas e alguma coisa deverá acontecer. Vamos pôr na nossa oração, tanto nós que estamos nesse encontro, como os nossos ouvintes, orando pelos países que fazem parte da janela 1040. Se não guardar o nome dos países, Deus sabe todos eles. Conhece um por um, conhece a dificuldade. Então, o que podemos fazer agora é orar. E se nós batemos na porta, a porta vai se abrir. E antes de eu morrer, que eu já estou com mais de 80 anos, não sei quanto tempo mais Deus vai me dar, mas quem sabe eu vou ter a notícia de que tem um missionário ganhando alma para Jesus nos países 1040, janela 1040. Amém? Amém, pastor. Meus irmãos, alguns teólogos, eles afirmam que a forma como uma igreja faz missão, ela mostra o caráter cristão daqueles que ali congregam. E esses teólogos ainda têm como referência a igreja em Antioquia, como uma igreja com um caráter missionário e um verdadeiro caráter cristão. Pastor Caramuru, qual o modelo de missões na igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia, como o irmão disse, e eu também já falei agora há pouco, é a igreja missionária do livro de Atos dos Apóstolos. Né? Como nós dissemos, a igreja de Jerusalém, ela tinha esta falha, né? Ela não saiu de Jerusalém. Jesus disse, tanto em Jerusalém, parece que eles pararam, esqueceram o resto. Como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a igreja de Antioquia, e ela nos toca muito, porque a igreja brasileira, a Assembleia de Deus aqui no Brasil, ela tem que copiar muito a igreja de Antioquia. Por quê? Porque a igreja de Antioquia, ela foi formada por missionários. Aqueles crentes anônimos de Cirene e de Chipre, que foram para Antioquia e pregaram para os gentios em Antioquia. Coisa que nenhum crente estava fazendo. Eles perceberam pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, e o bonito é que lá em Atos, no capítulo 11, diz que quando eles começaram a pregar, a mão do Senhor era com eles. E a Bíblia diz que se converteu muita gente. Aí eles mandaram Barnabé. A igreja de Jerusalém mandou Barnabé. Aqui eu já vejo o modelo. Qual é o modelo? Se alguns missionários, fazedores de tendas, como disse aí o pastor Bardônio, começam a pregar, e se você descobre que tem pessoas convertidas, a igreja deve enviar alguém preparado, com preparação espiritual, preparação intelectual, preparação cultural, para orientar aquele povo. E veja que Barnabé foi para lá como um verdadeiro evangelista autorizado. Né? Ele foi autorizado pela igreja a ir lá, ele chegou, viu que eram convertidos e já começou a exortá-los a permanecer no Senhor. E trabalhou no discipulado. Aí trouxe o Paulo para lá. Então, a igreja deve enviar um missionário escolhido por Deus. Esse missionário tem que se preocupar com o discipulado. Em pouco tempo, a igreja de Antioquia cresceu de tal maneira que a Bíblia diz que lá já existiam pastores, profetas, doutores. E aí o Espírito Santo mandou separar
Barnabé e Saulo para a obra que os tinha chamado. E aí eles começaram. E então a igreja, que surgiu de missionários, agora manda missionários. E eles mantêm o contato com Saulo e Barnabé, e no final da primeira viagem, Saulo e Barnabé vêm prestar contas para a igreja de Antioquia do que Deus tinha feito. E logo depois, Barnabé e Paulo se brigaram, cada um foi para um canto, mas mandados por Antioquia. Barnabé foi para Chipre e Paulo foi fazer a segunda viagem missionária, e o Espírito Santo o conduziu para a Europa, né, lá para Filipos, aquela visão do varão macedônio. Então, outra coisa, a igreja de Antioquia foi ajudar a igreja de Jerusalém com assistência social. Né? Veja como cresceu essa igreja, como ela tinha consciência da necessidade de ajudar a todos, e na pregação do evangelho, no sustento, na ajuda aos necessitados. Então, esse é o modelo. Né? E eu me preocupo muito com isso. O Brasil, vieram os missionários para cá. Hoje nós temos muitos missionários e o Brasil, Deus colocou o Brasil, o povo brasileiro, o Brasil, pelo menos por enquanto, as coisas estão piorando, mas o brasileiro, ele é bem visto no mundo todo. Ele não tem países inimigos. Então é muito fácil um brasileiro, como disse o pastor Mardônio, como aquele sobrinho do pastor Antônio Gilberto, pode facilmente pregar o evangelho no Iraque. Um país fechado, muçulmano. Por quê? Porque o brasileiro é bem visto. Deus fez com que o Brasil, por causa do futebol, do carnaval, do Pelé e de tanta gente, nós somos simpáticos. Né? Teve um pastor que ajuda na entrega de Bíblias em países muçulmanos, da missão Portas Abertas, e ele me levava duas coisas na bagagem dele. Ele contou para a gente 2 vezes aqui no estudo dos professores, 2 viagens que ele fez para o Iraque. E ele levava camisa da seleção brasileira e Bíblia. Quando a polícia ia olhar, ele dava uma camisa. Com a camisa da seleção brasileira de futebol, eles nem olhavam a mala e as Bíblias passavam. Isso o Brasil pode fazer, só os brasileiros. Veja, americano não tem isso, russo não tem, chinês não tem. Os países têm inimigos. O Brasil, Deus criou uma situação que é para nós pregarmos o evangelho. Essa é a lição. E esse modelo de Antioquia nós temos de atuar e agir nesse tempo final da dispensação da graça. Meus queridos, com dor no coração, que eu vou pedir que os irmãos sintetizem as próximas respostas, por volta aí de 3 minutos para cada um dos irmãos, que está acabando o nosso tempo. Pastor Mardônio, por gentileza, sintetize para nós qual é o propósito de missões. Fazer discípulos. Foi a ordem de Jesus. Fazer discípulos. Conforme lemos em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, nós vemos a diferença, mas no texto, por causa do estilo de cada um. Marcos fala em 16, 15 e 16, que ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Mateus é mais específico, mas a mensagem é a mesma. A proposta, portanto, de missões é fazer discípulo. Nós ganhamos a alma para Jesus, mas temos que torná-la seguidora de Jesus. É a proposta dele. Então, o propósito, portanto, de missões, conforme Jesus determinou, fazer discípulos, que nós possamos nos conscientizar
e não deixemos o processo pelo meio do caminho. O que a gente vê muito é exatamente isso, o trabalho não é concluído. A pessoa aceita Jesus, mas não é assistida, não é feita a integração dela na igreja, ela não é discipulada, ela não é preparada para se tornar também uma discipuladora. Então, quando se faz discípulo, para que esse discípulo tenha também disposição de formar outros discípulos. Então, fazer um encadeamento de formação de discípulos. Eu considero, portanto, como uma proposta de missões, fazer discípulos. Amém, meu querido. Pastor José Serafim, deixando um gostinho de quero mais para a lição 13. Fala um pouquinho para nós qual a relação entre a obra missionária e a volta de Cristo. Olha, irmão, essa pergunta é muito importante. Eu fiz questão de analisar bem ela e tenho aqui até um, uma explicação sobre isso. Porque há um texto na Bíblia que muitos crentes interpretam de forma errada. É Mateus 24:14. Jesus falou: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E alguns acham que esse fim é o arrebatamento, mas não é o arrebatamento. O arrebatamento não é o fim. Depois que a gente for arrebatado, o evangelho vai ser continua sendo pregado. As duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse estarão pregando, e até os seus corpos mortos depois pelo anticristo será visto na praça de Jerusalém. Estamos até comentando isso com a minha esposa hoje. Hoje o mundo todo vai ver através da eletrônica, não é? E o anticristo achando que teve uma grande vitória. E no terceiro dia eles ressuscitam e uma voz diz: sobe cá. E eles subirão à vista do mundo todo. E depois da sua subida, um grande terremoto. Um anjo sai lá pregando, tendo o evangelho eterno na mão, pregando a todas as nações, tribos e línguas e povos. Então, depois do milênio, depois do juízo final, aí é que virá o fim. Então, o arrebatamento não é o fim, não. Mas, como nós estamos aguardando o arrebatamento, que pode se dar a qualquer instante, nosso dever é pregar, continuar pregando. Porque quem alcançar a bênção e ser arrebatado com a igreja, não vai experimentar o sabor da grande tribulação. Eu ainda espero dar um estudo mais aprofundado através da rede social, porque eu sei que tem muita gente que está enganado com isso. E eu quero aproveitar o ensejo, irmão, se me permite, vamos falar de Jesus para o nosso... Onde estiver, aonde estiver, fala de Jesus. Fala de Jesus. Falar de Jesus não é discutir religião. Falar de Jesus não é criticar alguém. Que fala, não, eu sou materialista, não acredito em nada. Não critique ele, só fala que Jesus é bom e pode lhe dar uma vida diferente. Uma pessoa fala, eu sou de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé. Não critique nada. Fale de Jesus, fale de Jesus. O nome forte é Jesus. E eu estou sentindo, estou fazendo uma coisa e sentindo que foi pelo Espírito Santo. Quando eu recebo algum telefonema de qualquer pessoa para me dar um aviso ou perguntar alguma coisa, enfim, alguém que se comunica comigo, quando termina de dar a sua mensagem, eu falo, eu também tenho uma mensagem para o senhor ou para a senhora. O que é a mensagem? Jesus te ama mais do que você possa pensar. Obrigado, pai, desliga o telefone. Fica a mensagem do amor de Deus para aquela pessoa. Se tomar um táxi, fala de Jesus para o taxista. Se pegar um Uber, fala de Jesus para o motorista da Uber. No trabalho, procure falar, se não puder ser com palavras, mas com exemplo de vida. A pessoa vê Jesus na tua vida, porque muitas vezes nós falamos mais alto, vivendo do que falando. Isso o Espírito Santo pode usar esses recursos para salvar pecadores. E das experiências que eu tenho de falar de Jesus para alguém, uma palavra que a gente pensa que foi vazia, sem efeito, é aquela que o Espírito Santo vai usar para converter aquele pecador. Eu tenho várias experiências disso.
Então, falemos de Jesus, demos o endereço da Amém. igreja e nós vamos ver um bom resultado. E Deus se alegra com isso. Vamos fazer missão aqui onde nós estamos, não é? Já não posso sair do Brasil, não tenho mais condição. Mas aqui ainda podemos fazer missão. E a missão aqui é mais barata também, não é? E já conheço a cultura do povo. Amém? Amém, pastor. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma análise e abordagem. Como o pastor Caramuru falou no início, fechar com chave de ouro esse trimestre, um ano muito abençoado, fechando o ano também com chave de ouro. Eu vou estar passando aqui embaixo os contatos do pastor José Serafim. Adquiram os livros do pastor José Serafim, né? Nosso pastor que tem aí essa obra tão grande de ensinar o povo de Deus, abençoe o ministério dele. O irmão também vai estar fazendo missão, que missão é abençoar a vida daqueles que estão propagando o evangelho de Cristo. Continuem com o portal Escola Dominical, acessem os nossos estudos, assistam às aulas ao vivo, às pré-aulas, os esboços, se alimentem com a palavra de Deus, que a cada dia mais eu tenho certeza que eu e você vamos estar fazendo a vontade do nosso Deus, fazendo missão, que missão está no coração de Deus. Muito obrigado, os irmãos que aqui nos ajudaram nesta noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.